Olá, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson, do canal Everson Marques Crochê, e hoje eu vim trazer para vocês mais um vlog de produção. E como vocês podem observar, a cor que eu vou estar trabalhando hoje é a cor cru. Mas antes de trazer para vocês mais dicas desse vlog, eu gostaria de pedir para quem não é inscrito no meu canal para se inscrever. Aqui embaixo desse vídeo nós temos um botãozinho vermelho escrito inscrever-se. É só vocês clicarem lá e pronto, já estão inscritos aqui no canal. Depois não se esqueçam de ativar o sininho em todas para receber todos os vídeos que eu posto aqui. Eu gostaria muito de pedir para todos vocês que estão assistindo que deixem o joinha de vocês. É muito importante que vocês deixem um like, porque assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do vídeo e vai estar enviando esse vídeo para vocês e para muitas outras pessoas. Então eu conto com a ajuda de todos vocês deixando o joinha aqui no meu vídeo. E também se quiser deixar um comentário, eu adoro o comentário de vocês, porque assim a gente vai se conhecendo um pouquinho e trocando muitas dicas e informações. Então, como eu falei para vocês, hoje no nosso vlog eu vou estar utilizando a cor cru e para esse vlog eu vou estar confeccionando uma passadeira. Essa passadeira, gente, é sucesso de venda. Eu já fiz ela em vários jogos de cozinha e também já fiz ela em vários modelos, somente a passadeira, somente tapetinhos. Então, se vocês querem uma peça, um jogo de cozinha para vocês colocarem na pronta entrega de vocês, façam essa peça, porque vocês vão vender com certeza ela, tá? E nela eu vou estar trazendo para vocês a dica de como descobrir com quantas correntinhas iniciar para vocês chegarem no tamanho que vocês querem. Porque geralmente quando a gente tem uma passadeira, a nossa principal dificuldade é com quantas correntinhas eu inicio o meu trabalho, para que a minha passadeira chegue no tamanho ideal. Tá? Essa passadeira que eu tenho aqui, gente, é uma passadeira muito grande. É uma passadeira de 2 metros de comprimento. Então eu tenho que saber certinho com quantas correntinhas eu inicio. Por quê? Porque se eu chegar lá no final do meu trabalho e eu não atingir os 2 metros, não tem como a gente desmanchar e fazer de novo, né? Então eu tenho que medir bem direitinho para a gente conseguir atingir o tamanho ideal da nossa passadeira. Para quem me acompanha aqui no canal, né, em outros vlogs, eu já dei essa dica, mas eu vou estar trazendo ela hoje de novo. Inclusive, eu vou trazer o total de correntinhas que eu vou utilizar para iniciar a minha passadeira. Então, qual que é a dica, gente, do tamanho? Essa dica serve tanto para vocês fazerem passadeiras, quanto para vocês fazerem tapetes, porque às vezes tem clientes que querem tapetes maiores, outras que querem tapetes menores, e a gente sabendo dessa dica, a gente consegue fazer exatamente do tamanho que a cliente quer. Então, como eu falei para vocês, a minha cliente, ela escolheu uma passadeira. Eu não falei o modelo, né, gente? O modelo que eu vou estar fazendo é um modelo prático e chique da Patty Kelly Crochê. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da videoaula dela para quem quiser confeccionar, né? Porque eu falei para vocês que é sucesso de venda, mas não disse o nome. Então, o nome do modelinho é o Prático e Chique. E, gente, eu garanto, façam esse modelinho para pronta entrega de vocês, que com certeza vocês irão vender. Eu já fiz em várias cores, mas a combinação que mais sai aqui é o cru com bege não, gente, é o marrom com bege, que inclusive vai ter tapetinho aqui, vlog de produção de parzinhos de tapete nessas cores, que é uma cor sucesso de venda. Então, gente, para eu saber com quantas correntinhas eu inicio a minha passadeira de 2 metros, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que a gente tem que estipular é a largura do nosso trabalho. Então, a minha cliente, ela quer uma passadeira com 50 centímetros de largura. E aí, vocês também têm que saber qual vai ser a largura do tapetinho de vocês. Pode ser 50, 48, quem quiser mais larga, né, pode fazer mais larga. Por quê? Porque vai ser essa largura que eu vou tirar do tamanho da minha passadeira, tá? Como assim, ó? A minha passadeira vai ter 2 metros de comprimento. Então, o que a gente vai fazer?
nós vamos pegar, né, os 2 metros, que são 200 centímetros, e fazer menos 50 centímetros, que é a largura do nosso tapete. Porque aí quando eu faço os 200 centímetros, que é o tamanho da passadeira, menos os 50 centímetros, que é a largura, eu vou ficar com um total de 150 centímetros. Então eu sei que o meu cordão inicial de correntinhas vai ter que ter um total de 1,5 metro, tá? Então eu vou ter que fazer um cordão de correntinhas com 1,5 metro, porque eu começando com 1,5 metro, a minha passadeira, quando eu terminar, ela vai ter sim os 2 metros, tá? Só que aí, como eu quero meu tapete com 50 centímetros de largura, eu vou ter que fazer ele até atingir os 50 centímetros de largura. Não vou poder fazer com menos, porque senão não vai atingir os 2 metros. Por que isso, gente? Porque a hora que a gente chega nas laterais do nosso trabalho, como a nossa largura é de 50 centímetros, eu vou ter 25 centímetros em um lado, né? E vou ter mais 25 centímetros do outro lado. E aí a gente somando 25 mais 25 dá 50, e com 1,5 metro vai dar 2 metros, tá, gente? Então façam dessa maneira que vai dar super certo, tá? Esse trabalho, gente, ele é múltiplos de 6 mais 3 para virar, tá? Só que, gente, como a gente vai estar fazendo por tamanho, né? Se não bater o desenho no meio, a gente pode fazer as adaptações para dar certinho, tá bom? Eu vou estar trazendo para vocês com quantas correntinhas eu vou fazer para eu atingir esse meu 1,5 metro, e depois eu vou mostrar as adaptações que eu, né, vou ter que fazer ou não, para vocês verem como que a gente faz essas adaptações para deixar o nosso trabalho bem bonito e bem certinho, tá bom, gente? Então agora eu vou lá começar a crochetar, e assim que eu fizer o meu cordão de correntinhas, eu volto mostrando para vocês quantas correntinhas foram necessárias para eu atingir o meu 1,5 metro. Só que lembrando, gente, que tudo isso varia de acordo com a textura do fio e com a agulha que vocês vão usar. Esse meu cone aqui é um cone fio 6, é um big cone, tá? Ele tem 1,8 kg. Deixa eu virar aqui para vocês verem, ó. É um big cone da Euroroma, tá? Ó, fio 6, 1,8 kg. Aliás, gente, esse big cone aqui eu vou estar utilizando para fazer essa passadeira e para estar fazendo um outro parzinho de tapetes que também eu vou trazer vlog para vocês. Como é fio 6, eu vou trabalhar com a nossa agulha de 3,5 milímetros, tá bom? A nossa balancinha tá aqui, porque eu vou pesar toda a nossa peça para ver com quanto essa passadeira vai ficar, para vocês também, quando tiverem encomenda, né, de uma passadeira de 2 metros, vocês já saberem quanto de fios vocês irão utilizar. Então, gente, bora lá crochetar. Voltei aqui com vocês, ó, com o nosso cordão de correntinhas finalizado. E para fazer essa passadeira com 2 metros, eu falei que a gente ia precisar fazer um cordão com 1,5 metro. Para fazer o meu cordão de 1,5 metro, eu fiz um total de 245 correntinhas, tá bom? Só que aí vocês têm que ver certinho, porque tudo isso vai variar de acordo com a textura do fio que vocês usam e da agulha de vocês, tá? Então, como vocês sabem, eu estou usando o fio 6, a agulha 3,5, só que é muito importante que vocês meçam o cordão de vocês para ficar o tamanho certinho, tá? O meu, para ficar com 1,5 metro, eu precisei fazer 245 correntinhas, mas isso não quer dizer que vocês, se forem fazer a passadeira de 2 metros, vão fazer também essa quantidade, tá? Então é muito importante que vocês meçam o de vocês, tá bom? Então aqui eu já fiz o meu cordão com 245 correntinhas, vou fazer mais 3 para virar, né, para dar altura de ponto alto, e aí eu vou começar trabalhando essas correntinhas todas em pontos altos, tá? Vou fazer 2 carreirinhas de pontos altos para depois começar os nossos bloquinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. E aí, se precisar fazer a adaptação, eu volto mostrando para vocês a adaptação que eu fiz para conseguir formar, né, os bloquinhos e o desenho certinho do nosso tapete. Então agora bora lá crochetar. Voltei, gente, com a nossa passadeira já um pouquinho adiantada para eu falar para vocês a adaptação que eu fiz para que os nossos bloquinhos deem certinho aqui. Porque como nós vimos o desenho que é feito nesse trabalho, são esses bloquinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas, tá vendo? Aí a gente pula 2 pontinhos de base para fazer.
Quando o trabalho nosso ele é pequeno, a gente consegue contar certinho as correntinhas para o nosso desenho ficar correto. Mas quando o trabalho é grande, como essa passadeira, que é uma passadeira de 2 metros, a gente não consegue contar certinho. Então é necessário que nós façamos as adaptações, tá? Então, como todo bom crocheteiro, né, boa crocheteira, a gente faz as adaptações para que o nosso trabalho dê certo no final. Eu vou mostrar mais de pertinho para vocês verem a adaptação que eu fiz aqui nessa passadeira. Então, como eu falei para vocês, os desenhos eles são formados de bloquinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. Aí a gente vem aqui e pula 2 pontinhos de base e assim a gente vai fazendo o nosso trabalho. Só que aqui, quando chegou no final, gente, não ia dar certo. Então eu fiz uma adaptação. O que que eu fiz? Eu coloquei 4 pontos altos, fiz 2 correntinhas, mas aí eu pulei aqui um pontinho só de base, tá vendo? E aí eu terminei o nosso trabalho fazendo as 4 correntinhas. Então é muito importante que vocês vejam, né, o trabalho de vocês, e se vocês precisarem, vocês podem fazer também 2 pontos altos juntos aqui no nosso bloquinho. Vocês podem pular 3 pontos altos. Tudo isso varia de acordo com a quantidade de pontos que sobrou no trabalho de vocês, tá bom, gente? Mas façam sempre as adaptações necessárias para que o trabalho dê certo. Porque se é pequeno, a gente consegue desmanchar e fazer de novo. Mas uma passadeira de 2 metros é muito complicado que dê certo logo de cara, tá? Então vocês podem fazer as adaptações, porque no final vai dar certinho. Então aqui eu já fiz, ó, 5 carreirinhas e tá vendo? Ele tá ficando bem assentado, super certinho, tá bom, gente? Então agora eu vou voltar lá terminar a minha passadeira, eu vou crochetar mais um pouquinho e quando eu terminar eu volto pra gente ver se ela atingiu os 2 metros e quanto eu gastei de barbante para fazer esse modelo lindo de passadeira. Não saiam daí! Voltei com vocês com o nosso trabalho finalizado e eu confesso que ficou bem lindo essa passadeira. Mas antes de eu trazer para vocês todas as informações, peso, mostrar essa peça pronta, eu queria falar também uma dica, né, que é muito importante, que é o uso da nossa agulha. Então eu estou acostumada a usar uma agulha 3,5, só que eu perdi essa agulha. Aí eu fui lá, comprei uma agulha nova e diferente da que eu estava acostumada a usar, tá? Eu comprei essa agulha aqui, ó, deixa eu ver, aqui ó, da Círculo Soft. Opa, vai focar 3,5. E eu percebi que essa agulha, ela tem a cabecinha um pouco maior e esse cabinho aqui, tá vendo? Mais grosso do que eu estava acostumada a usar. Por isso deu diferença no meu trabalho no tamanho dele. Ele ficou bem maior e acabou ficando um pouquinho mais pesado. Então, gente, sempre que vocês forem fazer um trabalho, é muito importante que vocês comecem com a agulha e terminem com a mesma agulha, tá? Não fiquem mudando de agulha porque dá diferença, tá? Na peça, dá diferença no tamanho, principalmente em jogos, quando a gente vai fazer jogo de cozinha, jogo de banheiro, que vai fazer várias peças, façam sempre com a mesma agulha para não dar essa diferença, porque eu senti que essa agulha é um pouquinho mais grossa do que a que eu tô acostumada a usar e por isso meu trabalho ele acabou ficando maior, tá bom? Então agora eu vou ligar a nossa balança para estar pesando essa passadeira junto com vocês. Então, ó, dobrei já aqui a nossa passadeira, coloquei na nossa balança e ela ficou pesando um total de 1,275 kg. Então, para vocês verem como a textura do fio e agulha, ela faz a diferença na nossa peça, porque eu já fiz uma passadeira nessa medida, só que eu fiz no barbante colorido, né, bege e rosa do fio Bandeirantes, e ele é um pouquinho mais fino do que o fio da Euro-Roma. E aquela peça que eu fiz, ela deu em torno de 1,180 kg. Então, olha aqui, ó, no fio da Euro-Roma com agulha diferente, ela ficou pesando 100 gramas a mais. Então, tanto a textura do fio, que o da Euro-Roma é um pouco mais grosso, né, do que o da Bandeirantes, e a agulha, elas dão a diferença no peso da peça, tá vendo? Ela tá toda aqui, ó, toda dobradinha. Agora eu vou abrir para vocês verem, eu vou abrir ela em cima da cama, porque ela ficou bem grandona. Então vamos ver como que ficou a nossa passadeira. Então aqui está a nossa passadeira aberta e olha que coisa mais linda que ela ficou. Coloquei ela de travessado na cama para vocês conseguirem ter a visão geral desse trabalho. Esse modelo, gente, que é o modelo prático e chique da Patti Kelly, ele fica muito lindo. Eu já fiz ele em jogos de cozinha, já fiz eles em passadeiras, né, sozinhas para vender, como essa daqui também, tá? O pessoal pede muito também a passadeira avulsa. Eu fiz uma passadeira marrom
com bege avulsa desse modelo. Agora eu tô fazendo essa no cru também avulsa. E eu já tenho mais uma encomenda tanto de um parzinho de tapetes no marrom com bege, quanto de um jogo de cozinha também nesse modelo marrom com bege. Então, gente, é um modelo que faz e vende. Por isso eu falo para vocês, quer investir na pronta entrega? Façam. Quer fazer jogo de cozinha? Faça geralmente a passadeira com 1,20 m, tá? Porque ela não fica nem muito pequena e nem muito grande, porque nem todo mundo tem uma cozinha desse tamanho. Eu vou estar sentando aqui para mostrar para vocês quantas carreirinhas eu fiz ao todo aqui nessa passadeira. Então aqui nós fizemos essas duas carreirinhas com pontos altos, tá? Que eu já mostrei para vocês. E depois eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreirinhas, tá? Para chegar nessa medida aqui. Então, fiz um total de 13 carreirinhas. Se eu fosse fazer agora, eu teria feito 12. Porque como a minha agulha ela é um pouquinho mais grossa, eu poderia ter diminuído uma carreirinha para ter feito 12. Mas eu fiz um total de 13. Depois eu fiz aqui uma carreirinha de pontos altos fechados. E eu vim para o nosso bico. O nosso bico, ele tá diferente da videoaula que ela da videoaula do tapete, tá? Eu fiz aqui, ó, 7 pontos altos, separados por 2 correntinhas, e pulei 2 correntinhas de base. Essa primeira aqui foi igualzinha da videoaula. A mudança já vem aqui a partir da segunda, que eu fiz, ó, 5 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto alto só aqui no meio, mais 2 correntinhas e novamente os 5 pontos altos, tá? E aí na próxima eu venho e fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas. Em cima desse ponto alto eu fiz mais 3 pontos altos, 2 correntinhas e vim aqui os 3 pontos altos. E depois aqui em cima eu fiz, em cima desses 3 pontos altos aqui, ó, que formam o nosso triângulo, eu fiz um ponto baixo e em cima aqui desses 3 pontos altos eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, quer dizer, separados com 4 picôs, tá? Um ponto alto, um picô no primeiro. Aí aqui no segundo eu fiz 3 pontos altos, né, e 2 picôs, e no último um ponto alto e um picô aqui. A diferença daqui para a curva, deixa eu puxar aqui para vocês verem a parte curva, é que aqui, ó, eu fiz os 7 pontos altos, 2 correntinhas, mas aqui eu pulei somente um ponto alto, tá? Para não ficar embabadado. E aqui eu continuei normal nas outras, assim como eu fiz na parte reta. A outra mudança na hora de fazer os nossos pontos altos com picôs, que eu separei eles aqui com uma correntinha antes de colocar o nosso ponto baixo, tá? Que aí o nosso trabalho não vai ficar embabadado. Então, gente, a nossa passadeira, ela ficou medindo ao todo 2 metros e 3 centímetros de comprimento por 53 centímetros de largura. Lembraram que no início do vídeo eu falei que a gente ia fazer um cordão com 150 centímetros, ia fazer a passadeira com 50 centímetros de largura, né, e aí daria os 2 metros. Só que como nós passamos um pouquinho na largura, né, que ela ficou 3 centímetros mais larga, ela acabou ficando também 3 centímetros maior. Isso por causa do nosso ponto, né, que ele ficou um pouquinho maior por causa da agulha. Então por isso que eu falei que eu poderia ter diminuído uma carreirinha daquele de bloquinhos, tá? Mas mesmo assim ela ficou linda, né? Ficou bem larga, ficou com 53 centímetros e deu o nosso comprimento, né? Inclusive passou, que ficou 3 centímetros maior, com 2 metros e 3 centímetros. E eu vendi essa passadeira a R$140, tá bom, gente? Então esse foi o nosso vlog de hoje. Se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Não se esqueça, gente, é muito importante, deixe o meu like, meu joinha e escreva um comentário do que vocês acharam dessa peça. Para quem quiser também encomendar, comprar, eu envio para todo o país. É só estar entrando em contato comigo pelo Instagram e pelo Facebook, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, junto com o link da videoaula. É só mandar uma mensagem para mim lá, que eu envio o orçamento para vocês, tá bom? Então, gente, um beijão para todos e fiquem com Deus.